Boa noite, irmãos. Eu sou Van Ribeiro e hoje eu tenho mais um vídeo para vocês. Hoje é 27 de junho. Estamos aqui numa noite gostosa, numa noite favorável aqui em São Paulo. E eu tenho aqui um vídeo, um novo vídeo para transmitir para os irmãos aí do outro lado da telinha. Irmãos, quem já teve visão? Vocês aí do outro lado, você já teve uma visão de Deus? Você está dormindo, de repente você teve aí um sonho, né? A gente costuma, nós humanos, costumamos, comparar sonhos com visão. Eu, Van Ribeiro, tenho esse costume de comparar às vezes sonhos, E falar, Deus, será que isso foi uma visão que o Senhor me deu? Ou se foi apenas um pesadelo? Ou se foi apenas um sonho? Então, irmãos, nós temos que discernir às vezes o que é uma visão de Deus para nossas vidas, Então, tudo aquilo que é visão, Deus ele se cumpre. Tudo que é visão vindo de Deus seja cumprido, é cumprido. Com um tempo ela é cumprida, E às vezes o sonho não, o sonho só passa por ser sonho, Fica por aquilo mesmo. E pesadelo, talvez, como a gente, costuma, ter pesadelos no nosso dia a dia, como o dia foi turbulento, A gente acaba tendo aquele pesadelo, Mas, então, a palavra que eu tenho hoje para vocês, ela está em Jeremias. Jeremias, irmãos, foi um grande profeta de Deus, na época do Velho Testamento. Então, acompanhem comigo no capítulo 24 de Jeremias, e Deus vai falar com Jeremias. Deus vai mostrar para ele uma visão. A visão é sobre 2 cestos de figos. Jeremias capítulo 24 vai dizer assim, irmãos: Fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podia comer, de maus que eram. E disse-me o Senhor: Que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos. Os figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer, de maus que são. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar a terra dos caldeus, para seu bem. Porei os meus olhos sobre eles para seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei. E plantá-los-ei, e não os arrancarei, e dar-lhes-ei coração para que me conheçam,
porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E com os figos maus, que se não podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes e o resto de Jerusalém que ficou de resto nesta terra, e os que habitam na terra do Egito. Eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio, um provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. E enviarei entre eles a espada e a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra, que lhes dei a eles e a seus pais. Irmãos, aqui nessa visão que Deus deu para Jeremias, é interessante essa visão, né? Naquela época, né, o profeta Jeremias, ele era tão assim querido aos olhos do Senhor, que o Senhor veio mostrar, falar com ele através de uma visão. Então, Jeremias, ele passava para as pessoas somente aquilo que Deus permitia. Jeremias, ele não falava outra coisa a não ser o que Deus permitia para ele falar. Então, ele passou para as pessoas, ele ensinou e orientou o povo que ia vir sobre aquela terra um mal, porque aquele povo, se não se convertesse a Deus, aquele povo não parasse de fazer maldade. Gente, aquela época foi aquela época, mas o Deus é o mesmo. Deus que fez tudo acontecer naquela época é o mesmo Deus que faz hoje para as pessoas que praticam o mal nessa terra. Para todas as pessoas que praticam o mal, que não se converte a Deus, que não larga a maldade no seu coração, então vem tudo sobre eles essas maldições. Então, aquele povo, os figos bons que Deus falou para Jeremias na visão, os figos bons foi todo aquele povo que foi levado a cativo, irmãos, que foi levado para o exílio, foi exilado. Aquele povo todo eles tiveram que pegar aquela embarcação, eles tiveram que ir para uma cidade, um país que eles não conheciam, eles não sabiam o que eles iam fazer naquele país. Eles foram contra a vontade deles. Todo aquele povo que foi para o exílio, eles foram, particularmente, no meu modo de entender, eles foram chorando. Não era aquilo que eles queriam, mas eles tiveram que ir deportados para um país e eles foram exilados. Por que eles foram exilados? Eles foram porque Deus queria tratar aquele povo. E aquele povo que foram exilados, que foi embora para outro país, foram deportados, eram os frutos bons, os figos bons, né? Que Deus ele tirou eles daquele lugar e Deus foi tratar com eles em outro lugar para que eles voltassem cheio de frutos bons, né? Então, aqueles bons frutos. Então, irmãos, no meu entender, aqui, quantos de nós, no nosso dia a dia, nós passamos, né, por umas provações que às vezes nós falamos, Deus, eu não vou aguentar, eu não vou suportar tal coisa. Deus, se o Senhor não for comigo, eu não vou aguentar. Então, irmãos, é nessa hora que Deus está tratando. É nessas horas que nós acharmos que nós não vamos aguentar, que nós não vamos suportar. Deus, eu não suporto mais.
Tá doendo muito, tá doendo, né, gente? Tá pesado, o fardo tá pesado. Às vezes tem dia que a gente pensa que nós não vamos suportar. É nessa hora é que Deus está tratando de nós. É nessa hora, é nesse momento, é nesse exato momento que tá doendo, que nós tá, ai, não tô aguentando, que Deus está tratando. Então nós temos que aguentar firme, irmão. Temos que aguentar firme para que nós seremos tratados pelas mãos do nosso Deus, porque as mãos de Deus, Ele trata bem dos seus filhos. Nós sermos obedientes. Quando Deus fala, vá para tal lugar, vá fazer vai fazer minha vontade, vá levar a palavra, vai levar o evangelho, leva a palavra de Deus para as pessoas. Então nós temos que obedecer levando a palavra de Deus para todas as pessoas, por mais que as pessoas já sabem da palavra, já sabem do livro das escrituras, mas nós temos que obedecer a palavra de Deus. Então Jeremias, ele obedeceu a Deus, ele obedeceu Jeremias, ele levou a palavra e ele avisou o povo, ele avisou todo aquele povo que ia vir o mal. O povo não acreditou, o povo continuou desdenhando, continuou praticando mal, continuou fazendo tudo que desagrada aos olhos do Senhor. Então, irmãos, aqueles que foram para o exílio, que foram machucados, que foram maltratados, então aquele povo são os figos bons. Quando eles voltaram com tudo, irmão, cheio da presença de Deus. E os maus figos ficaram naquela terra. Então Deus mandou peste, Deus mandou fome, Deus mandou doença, Deus mandou tudo que era de ruim naquele lugar. Deus mandou para quem não obedeceu a Ele, para quem desobedeceu, né? E não quis ser consertado, né? Se entregado a Deus, para que Deus desse um novo coração para aquele pessoal, né? Que Deus, quando Ele trata da gente, Ele dá a nós tudo novo. Ele nos dá um coração bom, um coração cheio da presença dEle, um coração cheio de bondade. Tudo que tinha de mal, Ele dá uma chance ainda. Vai para lá, vá para cá, que eu vou tratar de você. Irmãos, esse aí foi no Velho Testamento, mas Jesus, depois que Jesus veio, no Novo Testamento também, em Lucas capítulo 13, Jesus vai falar sobre uma árvore frutífica, que ele foi procurar uma fruta, né? E ele não achou. Irmãos, por quê? Às vezes eu imagino, por que nós somos tão comparados por frutos, né? Por que Jesus comparou nós como fruto? Porque fruto, árvore, a árvore ela precisa, é necessário que ela frutifica. Porque a árvore que não frutifica, ela é cortada. Nós temos que dar seguimento à vida nessa terra. Nós temos que dar bons frutos. E o fruto mau, Jesus manda cortar. Como está escrito lá em Lucas capítulo 13, vai falar sobre um homem que tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso, disse que cuidava da vinha. Já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Então corte-a, por que deixá-la inutilizar essa terra? Aí respondeu o homem ao Senhor: deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. E se der fruto o ano que vem, muito bem. Se não der, corte-a. Isso aqui é Bíblia, irmãos. Lê na Bíblia de vocês, capítulo 13 de Lucas, no versículo de 6 ao 9, vai falar que se nós não der bom fruto, nós seremos cortados.
E quando nós não conseguimos dar bom fruto, irmãos, olha, a poda dói, porque nós somos quebrado, quebra galho seco, tira folha seca e joga para lá e bota fogo e queima mesmo, nós seremos queimados. Quantas vezes nós não fomos queimados? Quantas vezes na sua ótica espiritual, quantas vezes você não foi massacrado, queimado, amassado e jogado lá e tocado fogo para que você seja uma terra fértil, uma árvore frutífera, para que você dá bons frutos, irmãos. Os bons frutos, no meu entender aqui, nessa visão de Jeremias, que Deus deu para ele, é para que nós voltamos para Deus, né? Para que nós voltamos a ser bons frutos, para que nós voltamos a ter uns corações bons, para que Deus coloque novos corações em nós. Os nossos corações de antes, que praticava a maldade, que desejava o mal às pessoas, eu até praticava a iniquidade, Deus ainda dá uma chance para nós, né? Então, irmãos, você que está aí do outro lado, me assistindo, esse vídeo agora que eu estou passando para vocês sobre a palavra de Deus, no Velho e no Novo Testamento, nós somos comparados como frutos. Então, irmãos, você aceite os cuidados de Deus para você na sua vida. Aceite, porque os cuidados de Deus é maravilhoso, irmãos. Você vai voltar com mais ânimo, você vai voltar com mais força, você vai voltar com cheio. Sua árvore vai frutificar tanto que as pessoas vão chegar, nossa, mas por que essa árvore está frutificando em tempo que não é nem tempo dela frutificar? Os frutos são temporãos. São fora de época. Então seus frutos vai frutificar bastante. Muita gente vai se deliciar com seus frutos. Então muitas pessoas vão frutificar, vão dar seguimento à sua árvore frutífera, à sua vida, o seu proceder, suas ações. Seja bom para todas as pessoas que você passa, por todos os lados que você vá. Seja uma boa pessoa, entendeu? Faça a vontade de Deus, Então, quando for de Deus a visão, vai se cumprir. Cedo ou mais tarde vai se cumprir. Se você pediu para Deus uma visão e Deus te deu algo, então fique ligado, fique esperto, que vai acontecer, porque é bíblico. Deus ele nos dá visão para o bem e para o mal, né? Também tem muitas vezes, irmãos, nós pedimos para Deus uma visão e a gente fica tão ansioso que, ai Deus, mostra logo, ai Deus não mostra naquele dia que nós pedimos. Deus ele mostra na hora que ele quer, no tempo dele, para nossas vidas. E quando ele mostrar, nós temos que estar em Cristo Jesus, para que nós podemos discernir o que é a visão, o que é apenas sonho, né? Então, irmãos, nós teremos que ficar em espírito todas as vezes que nós solicitar para Deus uma visão. Você já teve aí do seu lado, aí do outro lado, uma experiência com Deus, para que você consiga pedir para Deus, solicitar para Deus uma visão? Porque, irmãos, nessa terra nós não fazemos nada sem o consentimento de Deus. Tudo que nós faremos aqui nessa terra é sobre o consentimento, a graça de Deus. Deus ele nos deu a graça. Deus ele nos dá de graça. Então, nós temos que andar em espírito para que nós conseguimos discernir o que é de Deus e o que não é de Deus para nossas vidas, para que nós não fazemos loucuras por aí, né?
Então, irmãos, esse é meu vídeo de hoje. Já temos 20 minutos de vídeo. E esta é a palavra que Deus mandou para vocês, tá bom? E que os irmãos me perdoem as minhas falhas, porque aqui é ao vivo mesmo, eu não tenho nada de programação, é o celular na minha frente e eu passando a palavra de Deus para os irmãos, tá bom? Conforme Deus me manda. E essa palavra que eu tô passando aqui agora, irmãos, vai ser rápido, eu vou falar. Eu tive uma visão, essa madrugada eu tive uma visão, esse exato momento, eu tive uma visão que Deus mandava passar para vocês esta palavra. Eu tive essa visão, só que Deus falava para mim, faça o que eu estou falando, passa a minha palavra para todas as pessoas que virão clicar no seu vídeo. Eu entendi a palavra, só que eu não entendi qual era a palavra que eu ia falar. Só que na hora eu lembrei que tem essa passagem na Bíblia dos frutos. E eu tive um sonho que eu estava debaixo de uma árvore, só que era uma manga, era uma mangueira. Tinha tantos frutos, irmãos. Tinha tantos frutos, tantas mangas, só que tinha mangas muito podres, que não dá para comer. E aquelas boas, né? Só que aquelas mangas boas que estavam lá no pé, eu atirava a pedra para ela cair. Ela estava bem alta, ela não estava baixa. E as mangas podres estavam no galho baixo. Eu falei, meu Deus, o que quer dizer esse sonho? Então, irmãos, eu lembrei na hora dessa palavra, eu vou meditar em Jeremias 24, porque lá fala dos 2 cestos de figos, né? E aí eu lembrei, falei, Deus quer que eu mande a palavra dele. Deus quer que eu fale, que eu pregue a palavra dele como é pregada, como deve ser pregada na Bíblia. E eu estou aqui eu pedi orientação para o Espírito Santo de Deus, né? Para que ele me orientasse, né? Para falar a palavra para vocês aí do outro lado. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que tá necessitando de uma palavra. Que às vezes você está sentindo tanta dor, às vezes o que você está passando aí está doendo tanto, irmãos, que você pensa em desistir. Não desiste não, porque Deus está tratando de você. E essa palavra também, irmãos, é para você ir do outro lado. Glória a Deus, aleluia, que essa palavra que eu estou passando para vocês também é para você que está aí atrás das grades. Talvez você foi preso injustamente. Desculpa aqui meu palavreado. Se você foi preso injustamente, talvez você foi preso, você fala, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu fiz tal pecadinho, eu fiz aquele pecadinho, eu tô aqui pagando uma pena tão grande, uma pena que como se eu fosse um criminoso, como se eu tivesse feito algo muito grave. E a minha pena seria uma pena mínima e eu estou pagando pena máxima aqui do outro lado. Talvez você que está aí dentro da cadeia, que você pode estar me ouvindo nesse horário, nessas horas, você está aí cumprindo o tempo de Deus. Não pense que você fez tal coisa pequena, que você está cumprindo coisa grande. Não sei como funciona aí na cadeia, mas o tempo de Deus na sua vida está próximo, irmão. Aguente mais um pouquinho, só mais um pouco. Aproveita, ora, medita na palavra de Deus. Quando você estiver aí do outro lado, você está preso, você está encarcerado, é porque Deus te mandou para ir para ele cuidar de você, como aquele pessoal foi para o exílio. Deus está cuidando de você, irmão. Aí do outro lado você está nessa cadeia, nessa prisão. Deus está cuidando de você, você vai voltar mais cheio daí. Acredite, é de Deus o que eu estou te falando, irmão. Aguente mais firme, aguente mais um pouquinho. Isso vai passar, tá bom? Em nome de Jesus, aguente mais um pouquinho, porque Deus está tratando de você.
e quando você sair daí, você vai sair melhor do que você entrou. Deus está te guardando, tá bom? Fique com essa palavra de Deus hoje para a tua vida. Eu agradeço todos vocês que estão me acompanhando aí de longe, né, no YouTube, aqui no meu canal. Eu fico muito grata porque cada vez que vocês me assistem, cada vez que vocês me acompanham, me incentiva mais a passar a palavra de Deus, a mandar a palavra de Deus, a falar as coisas de Deus, tá, irmãos? Esse é meu propósito. Isso aqui é o meu propósito, é de falar da Bíblia Sagrada, falar das coisas santas de Deus para nossas vidas. Então fique com essa de hoje, esse vídeo de hoje. Eu agradeço a todos vocês mais uma vez e agradeço também a oportunidade, né? E sempre quando eu posso gravar um vídeo, eu gravo sim. Então até o próximo vídeo, tá bom? Fique com Deus, fiquem todos na paz do Senhor. Amém?